Qualquer aplicativo Android mais avançado com certeza vai utilizar fragmentos. E você vai entender os conceitos de fragmentos nesse vídeo, então vamos lá. O que é um fragment? O fragment, ou fragmento, representa uma parte reutilizável da interface de usuário do seu app. Um fragment define e gerencia o próprio layout. Então, o fragment ele faz a gerência do próprio layout, tem o próprio ciclo de vida e pode processar eventos de entrada. Então, ele tem o próprio ciclo de vida, assim como acontece com a Activity. Fragments não existem por conta própria, esse é um ponto importante, ele não existe por conta própria, assim como acontece com a Activity. Eles precisam ser hospedados em uma atividade ou em outro fragment. E o que é então um fragment? Imagina que você tem uma tela como essa e desse lado você tem uma listagem de itens e ao selecionar um item, por exemplo, aqui, você carrega uma imagem aqui. Ou ainda, você pode clicar em um determinado menu e carregar uma interface completamente nova de acordo com o menu que foi selecionado pelo usuário. E aqui nós temos então o fragment 1, então essa lista de itens pode ser um fragment e essa outra lista aqui pode ser um outro fragment. Então nós temos dois fragments aqui, esse e esse fragment. Bem, exemplos de utilização de fragments. Quando você utiliza o WhatsApp, no WhatsApp é utilizado um fragment. Então nós temos aqui as abas. Essas abas, elas têm conversas, status, chamadas. E aí nós temos aqui dentro o fragmento de acordo com a aba selecionada. Então se você clicar em conversas, ele abre aqui essa área de conversas. Se o usuário clicar em status, ele abre então a área de status. Se o usuário clicar em chamada, então ele abre aqui no meio a área de chamadas. Então essa que é a ideia de utilizar um fragment. E se você pensou que fragment é muito parecido com Activity, só que é como se fosse uma mini Activity, mais ou menos pode ser essa a ideia mesmo. Então você pode pensar dessa maneira. Então você tem a Activity, que é a interface inteira. Pensa no Activity, eu vou quebrar ela em pedacinhos, então eu tenho fragment. Por isso que fragment quer dizer fragmento. Então é uma pequena porção de interface. Então você pode construir os fragments dessa maneira. Um outro exemplo, aqui nós temos num tablet o Facebook rodando e aqui nesse tablet eu posso ter essa área central como sendo um fragment, porque o usuário selecionou Home. Se o usuário selecionar, por exemplo, notificações, aí essa área central é aberta então as notificações. Se ele clicou aqui em Rios, também exibe aqui os rios nessa área central. Então perceba que com fragments eu consigo separar melhor componentes de interface e em seguida eu consigo trabalhar todos esses pedaços, esses fragmentos de interface dentro de uma mesma tela. Então normalmente nós precisaremos de um Activity para poder fazer a gestão de todos esses fragmentos. Aqui nós temos um outro exemplo, essa área também poderia ser um fragment. E nós podemos criar um fragment de duas maneiras. Então podemos criar essa estrutura de fragment usando o XML, que nós vamos ver já na próxima aula, e também de forma programática. Então vou mostrar as duas maneiras de criar um fragment. E ao aprender sobre fragmentos, você deu um belo salto aí como a ser um desenvolvedor Android. Então eu te vejo na nossa próxima aula.